Os irmãos encontraram Apocalipse capítulo 20, versículo 2 e 3, está escrito: ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali encerrou, e pôs selos sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Amém. Os irmãos, nessa tarde Deus colocou em meu coração estar trazendo uma reflexão a respeito do nosso inimigo, do nosso adversário. Neste texto aqui já está falando o futuro do nosso inimigo, o que vai estar acontecendo com ele. Nós sabemos que o inimigo, o adversário das nossas almas, ele já trabalha há muito tempo. E nessa tarde Deus falou comigo para estar trazendo um estudo voltado ao passado, ao presente e ao futuro de Satanás. A igreja tem que conhecer muito bem o seu inimigo. À medida que nós conhecemos muito bem o inimigo, conhecemos muito bem o adversário, fica muito melhor para nós vencermos a guerra. Tem muita gente que está perdendo no mundo espiritual para Satanás. E eu já quero dizer um negócio nessa noite, que ele é uma criatura que foi criado por Deus. E o nosso Deus que nós servimos é o Criador de todas as coisas. Então não precisa você ficar com medo, não precisa você ficar amedrontado com a circunstância que você está vivendo. Aquele que está investindo contra a sua vida, aquele que está investindo contra a sua família, é simplesmente uma criatura. Coloca tudo nas mãos do Criador, porque você sabe muito bem que o Criador tem muito mais poder do que a criatura. E hoje muitos crentes, não sabendo como o inimigo trabalhou no passado, não sabendo como o inimigo trabalha no presente, e não sabendo o que vai acontecer com ele no futuro, muitos crentes não têm coragem de encarar. Muitos crentes se acovardam, e se acovardando, automaticamente ele, o inimigo, vai te vencer. Vamos estudar então nessa noite sobre o passado, o presente e o futuro de Satanás. Para isso eu peço aos irmãos, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3, versículo 1 ao 3. Nós vamos estar começando, mas nós não vamos pegar desde os céus, não, nós vamos começar desde quando ele começou a trabalhar com a humanidade. É o que interessa a nós nessa noite. Neste estudo você vai aprender, aqueles que já sabem vão relembrar, as maneiras, as formas que ele trabalha, que ele age. Da mesma maneira que ele trabalhou no passado, é a mesma que ele trabalha no presente. Então nós temos que entender as formas que ele trabalha, para que assim fica mais fácil nós vencermos em nome de Jesus. Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao versículo 3. É um texto muito conhecido da igreja, mas nós vamos meditar aqui em alguns detalhes, porque há detalhes na Bíblia que nos chamam a atenção e que faz toda a diferença no nosso conhecimento. Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 3 está escrito: ora, a serpente era mais astuta de todas as animalias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Uma pergunta. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem
o diálogo entre a serpente e a Eva. Observe que o inimigo, uma das formas que ele trabalha é para enganar. Se você for ver o contexto da história, você vai chegar à compreensão que o inimigo no diálogo, ele disse meias verdades para Eva. Não foi a verdade por completo, foi meia verdade. Porque ele trabalha também dessa forma, querendo nos enganar, até mesmo com aquilo que Deus falou conosco. Aquilo que Deus fala, irmão, você pode ter certeza que é a verdade plena, porque Deus não erra. Mas o inimigo, aproveitando de um momento, aproveitando de um vacilo, aproveitando de uma ocasião, ele quer sempre nos enganar. Observe que aqui, ele aproveitou uma ocasião. Pastor, qual foi a ocasião que ele aproveitou? Eva estava sozinha, Adão não estava junto. Quem ouviu a ordem foi Adão. Eva era a esposa de Adão. E Satanás, observando o jardim, observando o que estava acontecendo, ele aproveitou uma oportunidade de Adão estar longe de Eva. Mas Eva também conhecia a história, porque Adão tinha passado para ela. Só que uma coisa, irmãos, é alguém receber direto da fonte de Deus, outra coisa é não sabermos direto da fonte de outrem. Eva soube da fonte de Adão, e Adão soube da fonte de Deus. Vamos ver a mesma ordem que Adão recebeu da fonte direta de Deus. Volta um pouquinho mais atrás, Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. A ordem que Deus deu para Adão. Está escrito: e ordenou o Senhor Deus ao homem, a quem? A Adão, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Olha os detalhes aqui na ordem. A ordem que Deus deu para Adão é para que ele não comesse do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Tem pessoas que pensam até hoje que o fruto que é proibido é a maçã, né? Tem até algumas figurinhas mostrando uma serpente mordendo uma maçãzinha assim, ficando sem um pedaço. Não tem nada a ver, irmãos. O fruto proibido não foi e não é a maçã. É o fruto do conhecimento do bem e do mal. Do bem e do mal. Só que olha os detalhes aqui, Deus disse para Adão: não é para comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. De todas as outras árvores, pode comer livremente. Mas você pode ver que quando Eva foi dar a resposta para a serpente, ela, ouvindo o que a serpente disse, ela acrescentou. Olha o acréscimo de Eva, porque Eva recebeu da fonte de Adão. Ela disse assim: mas o fruto da árvore que está no meio do jardim. Deus não disse que a árvore estava no meio do jardim. Outra coisa, Deus disse: não comereis dele, nem nele tocareis. Deus não disse para não tocar, Deus disse para não comer. Há uma diferença entre tocar e entre comer. A tocar ali poderia ser, porque tudo que é proibido muitas vezes gera-se uma tentação. Se observou quando alguém diz assim: não faça tal coisa, parece que dentro de nós começa: por que não pode fazer? Eu tenho que fazer, ué. Se ela só tocasse no fruto e não comesse, eles não iam morrer. Deus não mandou que não tocasse, Deus falou que não era para comer. Então ela acrescentou. Mas por que ela acrescentou? Porque o diabo inverteu só uma palavra na ordem. Ei, o inimigo não precisa de muita coisa para nos enganar, ele inverteu só uma palavra. Qual foi a palavra que ele disse? Não comereis de toda a árvore do jardim. Só isso que ele inverteu na ordem. Nessa ordenança ali, nessa inversão que ele colocou na mente de Eva, Eva já estava meio confusa com a circunstância, porque Eva não ouviu a ordem diante de Deus, ela ouviu de Adão. Talvez no coração de Eva já tinha dúvidas, porque Adão era o esposo. Quantas
vezes o esposo recebe uma ordem direta de Deus, aí ele passa para a esposa, e a esposa muitas vezes não acredita, não dá crédito. Aí o inimigo observa a circunstância, vê que a esposa não deu crédito na situação, aí o que ele faz? Ele confunde a esposa. E em contrapartida, a esposa acata aquele conselho do inimigo e vem persuadir o marido. E muitas vezes o marido cede e ambos cometem o pecado. A forma que o diabo trabalha, nós não estou dando. Tanto é que a Bíblia deixa muito claro que a mulher é o vaso mais frágil. Você pode ver que o diabo não atacou Adão, ele atacou a mulher. Então uma das formas que o inimigo trabalha desde os primórdios é essa: é observar a circunstância e na ocasião correta dele, ele vem com a persuasão, principalmente mais no lado das irmãs, mas não é regra. Teve várias passagens na Bíblia também depois do pecado que o diabo atacou ou persuadiu o homem mesmo, mas nesse caso aqui foi a Eva. Vamos ver mais um detalhe nessa noite. Na tentação ou na provação de Jó, como é que o inimigo trabalhou? Vamos lá, estou correndo um pouquinho, irmãos, que eu quero ver se eu consigo trazer nessa noite o passado, o presente e o futuro. O meu alvo mesmo é trazer o presente, como é que ele está trabalhando hoje. E nós dizemos, mas nós entendemos o presente, nós temos que voltar um pouquinho ao passado. Abra sua Bíblia no livro de Jó. Livro de Jó. Capítulo de número 1. Jó, capítulo número 1. Versículo 6 em diante. Alguém já abre também para mim, por favor, em Isaías 28, 9 e 10. Já deixa aberto aí, daqui a pouquinho já vai ler, em nome de Jesus. Vamos ler aqui em Jó, capítulo 1, versículo 6 em diante. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e de passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tens? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a sua mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema de ti na sua face. Então disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na sua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Uns detalhes aqui, meus irmãos, que nós devemos observar. Primeiro detalhe: houve uma reunião no céu. Jó estava na terra. Jó não sabia da reunião. Jó estava servindo a Deus. Tanto é que o próprio Deus deu testemunho de Jó. Olha o testemunho que Deus disse de Jó. Disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, e desvia-se do mal. As 4 características de um servo do Senhor. Primeira característica de um servo do Senhor: homem sincero, homem reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Os pregadores, se quiser pegar esse tópico aí,
Dá até para você formar uma mensagem depois. Mas vamos lá. Voltando aqui. No céu estava lá a reunião. E na terra, Jó servindo a Deus. Interessante que olha para você ver, essa prosperidade aqui, eu acredito. Eu não acredito nessa teologia da prosperidade que está sendo pregada hoje. Mas essa aqui, bíblica, você pode ter certeza que se cumpre em nossa vida. Ele obedecendo a Deus, sendo sincero, reto, temente a Deus, desviando o mal, o que Deus fazia com ele? Multiplicava os seus bens. Olha para você ver, Deus deu a ele casa, multiplicou o gado, multiplicou a fazenda, tudo quanto ele tinha, Deus multiplicava. Por que Deus multiplicava? Porque a partir do momento que o homem é obediente a Deus, as bênçãos do Senhor o acompanham. Então não precisa nós queremos correr atrás da bênção, é só ser servo do Senhor. E interessante que o diabo também estava observando a postura de Jó, observando as bênçãos que Deus estava concedendo a Jó. Por isso que ele foi no argumento com Deus e disse: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema em tua face. Só que antes de Deus permitir o inimigo tocar em tudo quanto Jó tinha, Deus já tinha sondado o coração de Jó. E Deus viu que Jó tinha estrutura para suportar a provação. Porque nós entendemos isso lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Que Deus não dá nenhuma provação maior do que nós podemos suportar. Junto com a provação, Deus nos dará o livramento. Então há momentos que nós entramos em prova. Em algumas delas é o inimigo que nos acusa. É o inimigo que quer ver nós blasfemarmos de Deus, que quer ver nós afastarmos de Deus, virar as costas para Deus. Aí Deus permite o inimigo muitas vezes tocar naquilo que nós temos. Interessante, quando o inimigo virou as costas, a Bíblia não diz que ele precisou de um ano para poder resolver aquilo que ele tinha para poder fazer. A Bíblia não diz que foi um mês ou uma semana. A Bíblia diz que foi num dia. Em um só dia, o inimigo fez um tremendo arraso na vida de Jó. Você pode ver que quando Jó estava servindo a Deus ali, em um dia só o inimigo veio para tirar os bens, tirar aquilo que Jó tinha. E a primeira notícia que Jó recebeu está no versículo número 15 do capítulo 1. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a boa nova. Versículo 16, vem mais um trazer uma boa nova. Aí Jó já perdeu as ovelhas, perdeu também os moços. Aí depois, no versículo 17, outra boa nova. Aí já perdeu também os moços, ele perdeu mais um tanto de coisa que ele tinha. E no versículo 18, o inimigo veio, assoprou o vento na casa dos filhos de Jó estava, e matou todos os filhos de uma vez só. Agora você imagina um arraso. Sabe o que eu aprendo com isso aqui, irmãos? Em um só dia, o inimigo pode fazer um arraso na nossa vida. O que nós devemos pedir então? Proteção de Deus. Se Deus é o Criador, o inimigo é a criatura, e nós pedimos a proteção de Deus, você pode ter certeza que Deus vai nos proteger. Quem se lembra quando Jesus, naquele diálogo com Pedro, ele diz: olha, Pedro, Simão Pedro, Satanás pediu para se andar com a sua vida como trigo. E aí Deus falou assim: mas eu roguei ao Pai. Ou seja, eu entrei na questão. Por quê? Por que Jesus entrou na questão? Porque Jesus sabia que Pedro não ia suportar a cirandada do inimigo. Aí alguém pode dizer assim: pastor, mas por que o senhor pegou um texto aqui, um texto ali, e está levando em outro texto mais ainda lá, para nós entendermos como o inimigo trabalha? Porque está na Bíblia, irmãos. Quem encontrou Isaías 28, 9 e 10? Coloca de pé e leia em nome de Jesus quando eu vou tomar água.
Isaías 28, versículo 9, versículo 10. Pode ler? 28, 9, 10. Isaías 28, 9 e 10. Isaías 28, versículo 9, versículo 10. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento, e a quem se daria a entender doutrina ao desmando, doutrina ou desmando do leite, e ao amargado dos seios, porque é mandamento sobre mandamentos, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Glória a Deus. Meus irmãos, só a última parte do versículo, um pouco aqui e um pouco ali. Todo assunto que você for estudar na Bíblia, você tem que estar disposto a estudar um pouco aqui, um pouco ali, um pouco lá. Em cada livro da Bíblia, dependendo do assunto que você for pesquisar, tem um pouquinho daquilo que você quer aprender. Por isso que eu peguei um pouquinho do passado do inimigo, peguei um pouquinho lá em Gênesis, agora pegamos um pouquinho lá em Jó, e agora vamos voltar um pouquinho lá em Êxodo, a outra forma que o inimigo trabalha. Êxodo, capítulo de número 1, versículo 16. Êxodo, capítulo 1, versículo 16. Outra forma que o inimigo trabalha. Ele sempre quer acabar com o projeto de Deus. Vamos ver? Êxodo 1,16 está escrito: disse, quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. Por que o inimigo sempre quer acabar com o projeto de Deus? Se você for voltar um pouquinho na Bíblia Sagrada, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1 em diante, você vai ver que quando Deus fez a promessa para Abrão, ele disse que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus fez a promessa para Abrão, o inimigo ouviu a promessa. E ele já começou a ficar atento no decorrer da história. E ele sabia do que está escrito lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que da semente da mulher, Deus ia levantar um que pisaria a cabeça da serpente. Então o que ele queria fazer agora? Ele queria fazer com que a raça humana não viesse mais procriar. Porque se não houver o homem, não tem como a mulher gerar. A mulher, para gerar, precisa do sêmen masculino para gerar no útero, no ventre. E aqui a ordem que o faraó vai dar, inspirada, induzida por Satanás, a ordem que ele deu para o faraó passar das parteiras, que o filho dos hebreus que nascesse, se fosse homem, era para matar, se fosse mulher, deixasse de viver. Se elas cumprissem na íntegra a ordem do faraó, era questão de tempo para toda a raça dos hebreus ser extirpada da terra. Se você não estudou ainda, estude. A nação que mais é perseguida, mais o povo tenta dissipar da terra, chama-se de
Deus. Você pode ver em toda a sequência da história do ser humano. E começou aqui, ó. Você pode ver aqui. Mas as parteiras, quando recebeu a ordem de Faraó, elas temeram a Deus. Deus colocou temor no coração das parteiras. Aqui eu vejo então o inimigo sempre querendo acabar com o projeto de Deus. Só que eu vejo também Deus sempre levantando alguém para que o projeto sempre continue em andamento. Só que isso aqui, meus irmãos, é só o princípio do anúncio que ele iria tentar de novo lá na frente, na própria vinda de Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 2. Você vai ver que lá na frente também, o Herodes, induzido pelo inimigo, pelo adversário das nossas almas, ele também vai dar uma ordem. Vamos ver em Mateus capítulo 2, versículo 1 ao 3. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. Olha o versículo número 12. E sendo por divina revelação avisados em sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Aí só no versículo 13. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Você pode ver que ele trabalhou lá no passado, quando Moisés foi levantado por Deus, e agora ele está trabalhando de novo, dessa vez usando outra pessoa, que é a figura de Herodes, para dar a mesma ordem, que é para matar os meninos. Só que você vai ver aqui comigo que antes dele dar a ordem, porque a ordem que ele deu foi no versículo 13 e versículo 16, Deus já estava avisando para José, o pai do menino. Sabe o que eu aprendo aqui, meus irmãos? Que nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Quando o inimigo projetar algo contra a tua vida, Deus já sabe antes do projeto que ele já arquitetou, e ele sempre vai te dar o livramento. Oh, glória a Deus! Isso é coisa linda, meus irmãos, que a Bíblia nos traz ao nosso coração nessa noite, porque você vai ver que no versículo 16 Herodes vai dar ordem. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Ele sabia do lugar aonde poderia estar o menino, só que ele não tinha a onisciência e nem a onipresença. O menino já tinha saído, já fazia tempo. Ei, há momento que o inimigo arma uma cilada contra a tua vida, mas quando ele arma essa no dia e na hora correta, Deus dá o livramento para nós anteriormente. Sabe aquele pneu que muitas vezes fura? Sabe aquele imprevisto que muitas vezes acontece? Sabe aquele momento que surge uma circunstância que você não entende? Fica tranquilo, só agradece a Deus. Pode ser que Deus esteja te dando um livramento invisível, porque Deus já conhece os projetos que o inimigo tem para nos destruir. Aleluia! Então o projeto dele é este. Aí quando você abre a Bíblia em João capítulo 10, versículo 10, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Então isso aqui que eu mostrei aos irmãos foi no passado. Vamos olhar um pouquinho agora no presente.
que nós, crentes salvos em Cristo, temos muitas guerras, muitas lutas, é porque o inimigo está trabalhando na tentativa de nos destruir. Vamos ver isso na Bíblia? Vamos para Mateus 16, 18. Mateus 16, 18. Aleluias. Mateus 16, 18. Um texto muito conhecido, mas nós temos que pegá-lo como linha de raciocínio para o nosso entendimento nesta noite. Mateus 16, 18. Está escrito: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então você já entende que sempre vai haver uma guerra. Porque se alguém vai prevalecer, quer prevalecer contra nós, sempre vai haver uma guerra. E contra a igreja, você pode ver que o inimigo sempre está querendo nos tirar do caminho correto, com as suas artimanhas, com as suas tentações, com aquilo que muitas vezes nós queremos, mas nós não podemos. Ele sempre trabalha dessa forma, ele sempre vai trabalhar para destruir a igreja. Vamos mais um versículo, eu estou só mostrando que ele vai trabalhar, continuar trabalhando no presente para destruir a igreja. E a igreja, irmãos, não é as quatro paredes do templo. A igreja somos eu e é você. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 5,8. Estou correndo um pouquinho, irmãos, que eu tenho que chegar aqui em algo profundo aos nossos corações nessa noite. 1 Pedro 5,8. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, capítulo 5, vai dizendo, versículo 8, 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai, pois, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando, como leão, buscando a quem possa tragar. Ei, não pensa que o diabo é seu amigo. A Bíblia está dizendo que ele é o nosso adversário. E adversário só está esperando um momento para nos derrotar. Está só esperando um momento para nos matar na caminhada. E tem muita gente pensando que o diabo é bonzinho. Ah não, o inimigo está me dando um negócio aqui, e esse negócio aqui ele quer meu bem. Não, ele não quer seu bem. Quando você discernir que aquilo não vem de Deus, escapa por tua vida. Sai fora. O diabo é o nosso adversário, e ele sempre vai estar buscando alguém que possa tragar. Vamos para Tiago capítulo 7, Tiago 4, 7. Estou andando um pouquinho rápido aqui, meus irmãos, só para nós chegarmos a um assunto bom demais. Tiago 4, 7. Está escrito: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se ele é o nosso adversário, o que você tem que fazer? Ceder ou resistir? E por que tem muita gente cedendo? E por que tem muita gente cedendo? É porque infelizmente não está preparado para lutar no mundo espiritual. Eu vou mostrar uns detalhezinhos aqui nessa noite aos irmãos, que eu estou vendo que não vai dar para nós chegarmos ao final, mas no próximo tempo nós vamos continuar. Vou mostrar uns detalhezinhos aqui aos irmãos. Por que tem muita gente que não está conseguindo resistir ao diabo? Tem gente que está querendo ir para a guerra pelado. Sendo que a Bíblia deixou claro para mim e para você que para nós resistirmos ao diabo, nós temos que estar vestidos e muito bem vestidos, porque nós somos soldados. Abra sua Bíblia em Efésios. Efésios
capítulo de número 6. Efésios capítulo 6, versículo 11 em diante. Está escrito: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ei, o nosso inimigo não é bobo. Tem muita gente que pensa que o diabo é burro. Não, ele é astuto. E ele arma ciladas. Aí nós, muitas vezes por falta de entendimento, nós queremos lutar um contra o outro. Mas nós não devemos lutar um contra o outro. Nós devemos lutar contra aquele que está influenciando o outro. A pessoa que está sendo usada pelo inimigo. Olha o versículo 12: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir. Por que tem gente que não está resistindo? Porque está sem armadura, irmãos. Está desprotegido. Para que possa resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Primeiro aspecto aqui da armadura, o primeiro componente da armadura, é que o indivíduo tem que estar revestindo os seus lombos com a verdade. Quem não se reveste da verdade, quem não vive uma vida na verdade, você pode ter certeza que o inimigo vai prevalecer contra a sua vida. Ah, pastor, vai dizer a verdade, falar a verdade, viver na verdade. Ah, quantas vezes eu fiz isso na minha vida, e muitas vezes quantas pessoas se afastaram de mim. Não tem problema não. Vive na verdade. Ah, pastor, mas se eu falar a verdade, eu não vou fechar um negócio. Perde o negócio, mas vive na verdade. Ah, pastor, se eu falar a verdade, eu vou perder um amigo. Perde um amigo. Entre aspas, tá? Porque amigo que é amigo de verdade, ele gosta quando você fala a verdade para ele, porque quem fala a verdade é porque quer o bem. Ah, pastor, mas se eu viver a verdade, se eu falar a verdade, até os meus dentro de casa, muitas vezes, não vai nem a minha presença. Fica tranquilo. Daqui a pouquinho eles vão ver que você está no caminho certo, e a sua luz vai brilhar através das suas obras no meio do seu povo, e eles vão ver que é o melhor caminho para eles. Vive na verdade. Cinja os teus lombos com a verdade, e veste a couraça da justiça. Irmãos, nós que somos crentes não podemos nos revestir com injustiça. Temos que ser justos. E eu vou dizer um negócio para você: ser justo nos dias que nós estamos vivendo hoje não é fácil, mas nós temos que ser justos. Em todas as áreas da nossa vida, nós temos que buscar sermos justos, porque justiça é ferramenta de Deus. Quem trabalha com a justiça está trabalhando com a ferramenta que vem de Deus. E calçados os pés da preparação do Evangelho da paz. Muitas pessoas não estão mais andando para a casa do Senhor, porque você sabe muito bem que andar fala de pé. Muitas pessoas não estão andando mais para a casa do Senhor, porque estão com os pés feridos. E a culpa, interessante, é da própria pessoa que não calçou o seu pé com o Evangelho da paz. Porque quem calça o seu pé com o Evangelho da paz não vai se ferir com qualquer coisinha, porque o seu pé está calçado. Amanhã, se você quiser fazer uma experiência, vai em um terreno sujo por aí e vê onde tem um gás cheio de espinho, tira o seu calçado e pisa lá para você ver. Aí depois, quando você sarar, você volta lá no mesmo lugar, mas vai com uma continuona bem caprichada e pisa lá de novo para você ver. A situação foi a mesma,
mas as consequências foi totalmente diferente. A culpa não foi dos espinhos que feriu o seu pé, a culpa foi sua que estava sendo calçada. Por isso que a Bíblia diz: olhai para Jesus, autor e consumador da vossa fé. Por que temos pessoas feridas uns com os outros? Porque deixou de olhar para Jesus. Quando nós olhamos mais para A, para B e para C, nós podemos nos decepcionar, porque todos nós erramos. Então calça o seu pé. Quem calça o seu pé com o Evangelho da paz, você pode ter certeza absoluta que vai andar mais seguro no caminho. Porque há momentos, irmãos, que o caminho tem pedras. Jesus falou que ele era o caminho, mas ele não disse que não tinha pedras, que não tinha subida, que não tinha descida. É o caminho. Se você ter calçado os seus pés, você pode ter certeza que você vai pisar em cima da pedra e a pedra não vai te ferir. Pastor, o que significa essa pedra, trazendo a palavra que você está aplicando agora? Pedra dos problemas. Esse probleminha que surgiu muitas vezes na sua vida e está te ferindo, está te assolando, está deixando você sangrando. Calça o seu pé. E eu tenho certeza que depois que você calçar o seu pé, que é o Evangelho da paz, você vai passar pelo mesmo problema, mesma luta, mesma dificuldade, mas não vai te fazer dano algum mais, porque você está calçado. Versículo 16: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Escudo serve para quê, irmãos? No passado, os guerreiros, proteção. Alguém atirava uma flecha para cá, se o soldado visse rapidinho, pá, colocava o escudo, a flecha batia no escudo e caía no chão. Se alguém lançasse uma lança de lá para cá, o soldado visse, ele colocava o escudo e a lança caía no chão. Mas se o soldado não tivesse o escudo, ele tentava colocar o braço e passava. E as feridas eram muito graves. Por que tem muita gente hoje ferida na caminhada? Porque não está usando mais a fé. Não está mais acreditando naquilo que Deus falou. Não está mais acreditando naquilo que Deus tem. A partir do momento que você não acreditar mais naquilo que Deus tem, naquilo que Deus é na sua vida, você vai ficar ferido na trajetória. Versículo 17: tomai também o capacete da salvação. Quantas pessoas, capacete aqui, ó, fala de proteção para a cabeça. Proteção para a cabeça no mundo espiritual, está falando de proteção para os pensamentos. Quantas pessoas têm dúvida da sua salvação? Porque o capacete está frouxo. Tem muita gente que nem tão frouxo que está o capacete, nem sabe se está na cabeça e já perdeu. Ei, não deixe o seu capacete sair da cabeça, não. Não deixe o diabo colocar na sua mente, colocar na sua cabeça que você não vai alcançar os céus. Usa um capacete chamado salvação. Você está salvo em Cristo Jesus. Permanece obedecendo a palavra. Ah, pastor, mas eu pequei. Confesse o seu pecado, deixa, alcança misericórdia e continua de novo. Ah, pastor, mas eu caí. Se você cair 1, 2, 3, até 7 vezes, se você cair, Deus sempre vai estar te